E agora, irmãos e amigos ouvintes, chegamos à sexta parte, ao penúltimo degrau nesta escada da apostasia, no pecado contra o Espírito Santo. Leiamos, portanto, a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz: não apagueis o Espírito. Gostaria de vos chamar a atenção neste degrau, pois é o último que antecede a queda fatal. Ao chegar até aqui, o desviado estará bastante enfraquecido e sem condições próprias para voltar. Mas se ele arrepender-se, mesmo que isso lhe custe um preço alto, ou seja, um sério sacrifício, ainda poderá alcançar misericórdia. Como não conseguirá por si só, há de conseguir pelas asas da humilhação, como diz o hino 126 da harpa cristã: às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, isto é, ele sempre está associado ao fogo. Em Lucas capítulo 3, versículo 16 diz: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No Antigo Testamento, Deus ordenou que no altar o fogo não devia se apagar. Em Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13, lemos o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo acompanhado com línguas de fogo. Atos capítulo 2, versículo 3. Querido irmão em Cristo, como está o fogo no teu altar? Tem ao menos brasas? E se tem pelo menos uma só brasa, está viva ou com cinzas? Lembre-se que Deus quer que o fogo esteja aceso a cada dia. Às vezes, no altar do crente, diminui-se a labareda, ficando, porém, o brasido vivo. Então, o Espírito de Deus, nosso foguista por excelência, sopra e novamente faz-se labareda. Aleluia. Mas, às vezes, aquelas brasas diminuem-se e criam cinzas. Aí, então, o foguista amado dá uma chacoalhada, ou seja, uma sacudidela, para que as cinzas caiam, e então sopra e sopra, até novamente acenderem e tornarem-se uma fogueira. Graças a Deus. Você já viu alguém ser sacudido por Deus? Então glorifique a Deus, pois é Deus interessado na vida daquele crente para que o Espírito Santo não se apague em sua vida. Você também já viu algum desviado da igreja se bater de várias maneiras, ou seja, sofrer isso ou aquilo e por fim acabar voltando para o seio da igreja? Então glorifique a Jesus, pois é o Espírito Santo trabalhando na vida do desviado. Pois se o pouco de fogo, isto é, o temor que ainda restava em sua vida se tivesse apagado, este que um dia foi um crente fiel, agora um desviado quase que irremediável, estaria a um passo do pecado imperdoável. Mas graças a Deus pelo seu glorioso e santíssimo Espírito, que sopra nossas vidas, nos avivando e, quando necessário, nos sacode, para que o fogo continue aceso em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Prestai atenção agora, queridos irmãos e ouvintes, para as três coisas distintas, as quais são: o crente é um vaso, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 21 e 22. A palavra de Deus é água, Efésios capítulo 5, versículo 26. E o Espírito Santo é fogo, Hebreus capítulo 12, versículo 29. Observemos ainda que para que haja fervura é necessário o fogo, a água e o vaso. Ou então vejamos,
Se tivermos só o vaso, no caso o coração, e tivermos também só a água, no caso a palavra, não haverá fervura. Se tivermos só o fogo, no caso o espírito, e tivermos também só o coração, no caso o vaso sobre o fogo, queimará e não haverá fervura. E se tivermos só a água, que é a palavra, e só o espírito, que é o fogo, também não haverá fervura. Então, se quisermos ter fervura propriamente dito, teremos que ter ambos, água, vaso e fogo. O salmista disse que seu coração fervia, Salmo 45. O judeu Apolo era fervoroso e falava e ensinava diligentemente, Atos capítulo 2, versículo 25. Meu irmão, você já viu um crente fervoroso? É uma bênção, junte-se a ele. Mas aquele que não ferve é porque falta-lhe ou o fogo do Espírito ou a água da palavra. Que frieza, não? Você já viu também, ao menos, já soube de algum padre católico romano convertido ao Evangelho, ou seja, que se tornou um crente? Pois é, quantos e quantos já se converteram a Cristo? E por que o fizeram? Observem que, para se tornar padre, tem que ter estudado teologia muitos e muitos anos. Com isso, eles obtêm muito conhecimento da palavra, muito mais até mesmo que muitos de nossos obreiros e pastores. Mas chegou um dia em que, quando não sentiram o devido fervor do Espírito em suas vidas, pararam, analisaram e então decidiram-se por aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Deste dia em diante, passaram a ferver propriamente dito, pois agora tinham eles o vaso, a água e o fogo. Dentre tantos, citamos dois deles: Martinho Lutero, que promoveu a reforma protestante, e o doutor Aníbal Pereira dos Reis, que levantou a verdadeira história da Senhora Aparecida e da Senhora de Fátima, promovendo assim um impacto contra a idolatria. E quantos milhares de pessoas que, sabendo do embuste do aparecidismo e da mariolatria, abandonaram o catolicismo romano e se converteram a Cristo. Glória a Jesus! Por certo, como diz a Bíblia, o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Gostaria de chamar vossa atenção para 3 passos que contribuem para extinguir, isto é, apagar o Espírito Santo. Leiamos, portanto, a palavra de Deus em Jó, capítulo 4, versículo 8, que diz: os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. O primeiro passo é lavrar a iniquidade. Mas como se lavra a iniquidade? É desejando o que é proibido. Vejamos alguns exemplos. Eva, nossa mãe, desejou comer o fruto da árvore proibida. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Por certo, foi uma luta travada entre o desejo e a consciência, pois Deus havia lhe dito que não comesse. Outro exemplo é o ajudante do profeta Eliseu, o moço Geazi, que desejou receber indevidamente alguns bens materiais da mão de Naamã. Bens esses, os quais Eliseu já havia rejeitado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20. Outro exemplo ainda é o rei Davi, que, movido pela concupiscência da carne, desejou a mulher do próximo, o que era proibido por lei. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 2 e 3. Como vimos nesse primeiro passo, o desejo ávido, ou seja, desenfreado por aquilo que é proibido, faz parte do lavrar o terreno da iniquidade. O segundo passo é semear o mal. Mas como semeá-lo? É praticando aquilo que é proibido. Vejamos alguns exemplos. Novamente, Eva, nossa mãe, que agora comeu do fruto proibido. Novamente também o moço Geazi, que persistiu usando de subterfúgio e mentira para se apostar daqueles malfadados bens. E novamente também o rei Davi, que tomou a mulher de Urias e ainda mandou que Urias fosse morto. Pelo visto, nesse segundo passo,
o fazer, ou seja, o praticar aquilo que é proibido, faz parte do semear a semente do mal. O terceiro passo é ceifar, ou seja, colher o mal. Mas como ceifá-lo? Vejamos alguns exemplos. Caim, o irmão de Abel, que depois de cometer o primeiro homicídio, não confessou o seu pecado e não se arrependeu. Outro exemplo é o rei Acabe, que sabendo, e isto é, tendo consciência do seu comportamento pecaminoso perante o povo e perante Deus, também não confessou os seus pecados, nem se arrependeu. E ainda outro exemplo é o de Ananias e Safira, que mesmo depois de repreendidos pelo apóstolo Pedro sobre o grave pecado que cometeram, não confessaram e não se arrependeram. Pelo que vimos nesse terceiro passo, o não confessar e o não se arrepender faz parte do colher, do ceifar o mal. Mas o rei Davi, após ter cometido 2 graves pecados, imediatamente confessou e se arrependeu, segundo Samuel capítulo 12 e Salmos número 51. Lembramos uma vez mais o que já dissemos, que aquele que confessar e deixar seus pecados alcançará misericórdia, e ainda que aquele que for repreendido muitas vezes e se endurecer, será quebrantado sem misericórdia. Vejamos agora porque não devemos apagar o Espírito Santo de nossas vidas. Eis uma razão especial, a qual é a seguinte: porque Ele é a vida da igreja, e assim nos encoraja contra o pecado. Produz em nós mais força espiritual do que forças físicas. Opera em nós um poder sobrenatural e capacita-nos a sermos uma bênção para a sociedade, para a Igreja de Cristo e para a obra do Senhor aqui na terra. Observe-se, pois, que só Deus, através do seu Espírito, pode transformar a vida de um pecador perdido. Prezado ouvinte, você conhece alguém que antes era um perdido, tal que a sociedade não dava por ele nenhum vintém furado de crédito? E agora como está aquele que antes, desprezado por todos, tornou-se uma pessoa de bem e proeminente na sociedade? Quem o transformou, senão somente aquele que podia e que pode assim operar este milagre? Só o Senhor Jesus. E tudo isso foi, é e será obra de seu glorioso e Santo Espírito, nosso Consolador. Aleluia. Concluímos, pois, este penúltimo degrau desta malfadada escada, lembrando-nos então daqueles que um dia foram crentes fiéis, mas que fracassaram, tornando-se desviados. Lembramos ainda que se derem ouvidos à voz do Senhor e atenderem à direção do Santíssimo Espírito, mesmo que estejam caídos no caminho, ainda poderão se levantar, pois ainda haverá esperança. Mas se recusarem a palavra de Deus, perderão o favor divino, e assim o Espírito de Deus se apagará de suas vidas, não restando mais recurso algum, pois o auxiliar divino se retirará deles, e então estes desviados se tornarão apóstatas e blasfemarão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde em sua graça e debaixo do sangue de Jesus.